chegou a hora do nosso momento saúde. Nós vamos falar agora da nossa saúde bucal. Eu recebo aqui o Dr. Rafael Tanuri, ele é especialista em implantes e ortodontia. E o nosso assunto hoje é ortodontia e ortopedia facial, não é isso, Rafael? Isso mesmo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo no programa. Obrigado. Qual que é a diferença quando a gente fala de ortodontia e ortopedia facial? A ortopedia facial, ela é realizada até o momento onde que os ossos não estão formados. Então o que acontece? O aparelhinho móvel, temos aparelhos fixados que fazem a ortopedia, que é a expansão do osso, reposicionamento de queixo, né? Então nós temos várias movimentações que nós fazemos antes da maturidade óssea. Isso é conhecido como ortopedia. Acho que o que a gente é mais comum, pelo menos assim para nós leigos, quando falam em ortopedia, é quando a pessoa tem o queixo um pouco proeminente, né? Com certeza. E isso incomoda e daí tem que arrumar. Isso é uma ortopedia facial. Isso sim. Nós temos, eu brinco com as mães que a fruta não cai longe do pé, né? Então a gente sempre olha o pai e a mãe para poder diagnosticar e poder ajudar o crescimento da criança, né? Então tem alguns crescimentos que nós conseguimos bloquear e até mesmo cessar. No entanto, tem outros que nós não conseguimos. Daí quando o caso é muito discrepante, nós partimos para uma cirurgia ortognática, que é onde nós entramos no bucomaxilo, né? Onde corta-se o osso, reposiciona, daí é quando ele estiver na fase adulta. Na fase criança, os aparelhos ortopédicos conseguem segurar perfeitamente o crescimento. Mas uma criança, ela pode usar os aparelhos ortodônticos e fazer ortopedia facial ou não? Tem que fazer uma coisa, depois fazer a outra? Pode fazer os dois simultâneos como separadamente. Depende do caso. Tem casos, por exemplo, de má postura, que nós fazemos ortodontia e ortopedia simultaneamente. Tem casos de problemas ortopédicos graves, daí nós fazemos primeiro a remodelação óssea, para depois fazer a correção dentária. No caso da ortopedia facial, por algum motivo a mãe não cuidou, assim, não fez, isso foi passando e ficou adulto. Tem como se consertar depois de adulto? Sim, tem. Só que alguns casos, dependendo do grau de discrepância, ele se torna cirúrgico, né? Mas muitos deles daí acabam implicando em extração de dente, né? Um tempo maior de tratamento. Então por isso que é importante você intervir no período que a criança está em crescimento. Tem casos que a gente já intervém numa idade de 7, 8 anos, e tem casos que a gente pede para ter um amadurecimento ósseo para depois a gente poder movimentar. Mas isso tem que ser avaliado por cada indivíduo. Por cada indivíduo. E qual que é a idade ideal para começar a usar o aparelho de ortodontia? O ortopédico em torno de 4 a 8. O ortodôntico pode ser de 8 em diante, porque tem que ter um amadurecimento dentário. Já tem que estar nos dentes já permanentes, não nos dentes de leite. Exato. Porque, na verdade, a ortodontia ela não é feita em dente de leite, né? Ela é feita só em dentes permanentes já adultos. A ortopedia já pode? A ortopedia pode. E quanto é o prazo, mais ou menos, de tempo normal, assim, que uma pessoa, uma criança, um adolescente ou até um adulto fica com o aparelho ortodôntico? A criança, ela pode oscilar dos 8 aos 16, tá? Dependendo do caso. O adulto, se nós utilizarmos esses aparelhos high-tech que nós temos hoje, que são os aparelhos de alta performance, em torno de 18 a 24 meses. É muito rápido, né? Muito, muito. E a gente lembra que antigamente as pessoas ficavam assim, nossa, tinha meninas que iam na fase de 15 anos, tirava o aparelho para dançar valsa, depois voltava a colocar o aparelho de novo, não tinha. Exato. E hoje nós observamos assim a movimentação muito rápida. E, contudo, né, a gente vê que os aparelhos têm ficado cada vez menores, cada vez mais estéticos, né, mais bonitos, né? E nós temos hoje os aparelhos estéticos realmente, propriamente dito, que são aqueles transparentes, né? Que não aparece quase nada, né? Muito discreto, né? E outra coisa que mudou também são os valores, né, Rafael? A gente lembra que há um bom tempo atrás falava assim, nossa, é um carro, meu filho vai ter que pôr aparelho nos dentes, é praticamente o valor de um carro. Hoje isso já mudou muito também, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, a ortodontia hoje brasileira é muito reconhecida a nível de mundo, né? Então nós observamos que tanto quanto na área dos implantes quanto na área de ortodontia, nós temos aparelhos nacionais tão bons quanto os importados. E com isso, o que acontece? Facilitou o acesso e diminuiu o custo, né? Onde o profissional repassa para o paciente. Agora tem que ter um bom cuidado, porque não adianta pôr o aparelho depois tem que tirar e usar implante, não porque dá, não cuidou dos dentes, né, Rafael? Não. Esse cuidado também, nós quando está fazemos com o aparelho, tem que fazer, né? Tem. E nós atendemos a criança ao vovô, nós brincamos lá no consultório, né? Até a melhor idade, porque nós acompanhamos a criança, fazemos a parte restauradora, depois a parte ortodôntica e no final os implantes, né? A gente torce para não ter os implantes, né, Rosa? Se cuidar direitinho e acompanhar ela no consultório desde criança, provavelmente não vai ter. Não vai precisar, né, Rafael? Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. Né, por ter tirado as nossas dúvidas e que volte mais vezes. Estamos à disposição.